Olá, galerinha, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é imperialismo e partilha do continente africano. Quando a gente estuda a África direitinho, a gente percebe o quanto de riquezas naturais que tem ali. Solos férteis, vegetações exuberantes, climas variados, riquezas minerais incríveis. E ao mesmo tempo a gente percebe a quantidade de conflitos, de desigualdades e de pobreza que existe ali também. E por que isso ocorre? Porque um continente tão rico como a África apresenta tantos problemas socioeconômicos. Aí a gente vai recorrer à história para tentar explicar um pouco dessas contradições. Então acompanhem o meu raciocínio. Peguei um mapa aí para facilitar nossa compreensão. Olha só, primeiro é preciso entender que no século XIX, boa parte dos países da Europa estavam num intenso processo de industrialização e eles precisavam de matérias-primas, precisavam de ferro, de bauxita, de algodão, também de café, arroz e inúmeros outros produtos. Onde eles iriam encontrar esses produtos? Vamos pensar junto. Na América não dava mais, porque a América foi explorada, colonizada lá no século XVI e XVII. E a essa altura do campeonato, a maior parte dos países da América já haviam se libertado do domínio europeu, né? Já tinham obtido aí sua independência política. Então não dava para explorá-los mais. E aí os europeus viram uma grande possibilidade de explorar a África, a Ásia e a Oceania. E foi isso que eles fizeram. Num processo que ficou conhecido como neocolonialismo. Neo significa novo. Foi uma nova colonização. Não na América dessa vez, mas dessa vez na África, na Ásia e na Oceania. E esse processo também ficou conhecido como imperialismo. Mas o nosso foco aqui é o continente africano, tá? Então vamos lá, o que os europeus fizeram para explorar a África? Olha, para evitar guerras entre eles, entre os europeus, eles se reuniram em uma conferência na cidade de Berlim, na Alemanha. Essa conferência ficou conhecida como a Conferência de Berlim. E nesse encontro, eles partiram a África. É isso mesmo, eles partiram a África como se fosse aí um bolo. Uma parte para Portugal, outra para Bélgica, outra para Alemanha, outra para Espanha, outra para França, Inglaterra, Holanda, Itália. Enfim, o objetivo era retirar recursos naturais, era dominar, era explorar o continente africano. E aí você pode se questionar, ué, mas não haviam pessoas morando no continente africano? Claro que haviam, né? Mas os europeus não estavam nem aí para essas pessoas. Eles queriam se industrializar e obter seus recursos. Olha esse mapa aí, olha como a África ficou dividida nesse período. Essa parte vermelha foi dominada pela Inglaterra, a parte azul pela França, a parte laranja por Portugal, a verde escura pela Itália, a verde clara pela Alemanha, a amarela aí pela Espanha e a rosa pela Bélgica. Olha só como a África era dividida antes da chegada dos europeus. Totalmente diferente, olha como ela ficou dividida depois. Então assim, como eu havia dito, já haviam pessoas morando aí. Já haviam sociedades formadas, grupos, inclusive muitos grupos eram rivais, eram inimigos e não podiam morar próximos um do outro, no mesmo território. E o que os europeus fizeram? Estavam nem aí para isso. Eles juntaram em um mesmo território povos inimigos. E sabe qual foi o resultado disso? Guerras e conflitos até os dias atuais. Sem falar que eles separaram povos amigos também. Muitos povos amigos ficaram divididos em territórios de potências europeias diferentes. Gente, isso gerou uma desorganização. Isso desestruturou as sociedades africanas
e deixando-os fragilizados aí, o que facilitou ainda mais o processo de exploração do continente. Você percebe essas divisões aqui, ó. Muitas vezes a gente observa que a divisão de um país a outro são linhas retas, aí você pensa, ué, mas por que tantas linhas retas dividindo um país do outro, um território do outro? Porque os europeus, eles não consideraram as características naturais, as características históricas, sociais. Foi uma divisão feita de fora para dentro, para atender os interesses dos europeus. Então, não foram consideradas as características naturais, históricas, sociais do continente africano. Nessa divisão aqui está sendo considerada, mas nessa aqui não, ok? Uma coisa que eu quero destacar para vocês é o tipo de agricultura que eles desenvolveram lá na África, que foi as plantations. O que eram as plantations? Os europeus pegaram grandes porções de terra, e olha que as terras mais férteis, e utilizaram para plantar algodão, arroz, cana-de-açúcar, café, entre outros produtos, todos para exportação. Então não ficava, esses produtos não eram para abastecer o mercado interno da África, não, nada disso. Pelo contrário, né? Era tudo para exportação. Isso gerou fome, porque as piores terras foram as que sobraram para a produção de alimentos para a população africana. Isso gerou desigualdades, porque poucos ficaram com muitas terras e a maioria ficou sem terra para produzir, tá? Isso gerou aí uma pobreza muito grande que perdura também até os dias atuais, né? É muito comum encontrar grandes propriedades no continente africano, produzindo algum produto para exportação, né? Uma herança desse período aí do imperialismo, certo? Assim como aconteceu no Brasil também. Um outro ponto interessante é que muitas pessoas foram retiradas do seu lugar de origem, onde eram acostumadas a caçar, pescar e viver, né, de acordo com seus hábitos, e foram levadas para outras regiões da África para trabalhar nas plantations e para trabalhar também na mineração. Trabalhar como escravas e também como assalariadas, né? Muito mal pagas, por sinal. Então, alguns espaços ficaram vazios, enquanto outros começaram aí a formar vilas e cidades, dependendo do lugar onde era feita a exploração desses minérios ou o cultivo desses produtos. E outro ponto interessante aqui é a configuração das ferrovias na África. Observem esse mapa. O espaço geográfico africano, ele começa aí a ter a presença de ferrovias. E essas ferrovias, elas não integravam o continente africano. Ou seja, elas não ligavam uma região da África a outra da África mesmo. Não. Elas ligavam o interior ao litoral. Percebam, ó, sempre ligando o interior do continente ao litoral. Por quê? Porque elas foram construídas para escoar, para levar os produtos para a Europa. Então, os produtos eram trazidos aqui do interior para o litoral e do litoral eram exportados para o continente europeu, tá? Então, isso é um reflexo da forma de produção que foi desenvolvida historicamente no continente africano, tá? Sem levar em consideração o mercado interno, e sim a exportação, sempre tudo para fora, para exportação, como aconteceu também no Brasil. E por último, falar um pouquinho da imposição de hábitos culturais. Hábitos culturais como língua, religião, estilo de roupa, né, foram impostos aos africanos. Então era comum encontrar muitas pessoas num clima muito quente de partes da África vestidas como europeus, né? O clima lá da Europa ele é mais frio, então por isso as pessoas se vestem com roupas mais
se cobrem mais, né? Na África não, isso não era comum, porque o clima é muito quente. Então, eles começaram a se vestir da forma dos colonizadores e também a falar a língua do colonizador. Em alguns casos era até proibido falar na língua nativa, né? Tinha que seguir à risca aí os hábitos culturais trazidos pelos colonizadores. Tá bom, gente? Então, isso é um pouquinho da história que explica tanta desigualdade, né? Tantos conflitos na África hoje. Na próxima aula a gente vê isso melhor, como esses países conseguiram se libertar politicamente, tá? E como se deu esse processo e os reflexos disso até os dias atuais. Tá aí a atividade. Bons estudos!